Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à Casa de Deus, aula de escola dominical, aula aqui do templo principal. Eu e o pastor Hernandes, nós ministramos aulas aqui. E o pastor Hernandes está fazendo a exposição do livro dos Salmos. A semana passada eu terminei aqui a exposição do livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos começar a exposição do Evangelho segundo Lucas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos ler juntos versos de 1 a 4, o prefácio do Evangelho segundo Lucas. Todos nós sabemos que o Evangelho de Deus é um só, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse Evangelho, ele é apresentado nas Escrituras na perspectiva de 4 evangelistas, que não competem entre si, mas que cooperam entre si. O primeiro livro que foi escrito foi o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. E a partir do Evangelho de Marcos foram escritos os Evangelhos de Lucas e o Evangelho de Mateus. Esses 3 evangelhos são chamados pela crítica de evangelhos sinópticos, ou seja, eles partem do texto de Marcos como referência e eles acrescentam mais informações a partir do texto de Marcos. O Evangelho de João é o 4º evangelho, foi escrito no final do 1º século e tem um propósito de provar que Jesus Cristo é Deus. Todos nós já sabemos que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos na perspectiva de alcançar a mentalidade romana. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto. A palavra-chave do Evangelho de Marcos é a palavra imediatamente. É um texto curto, um texto objetivo, não tem genealogias, não tem informações muito grandes, é um evangelho prático para a mentalidade romana. O propósito de Marcos é mostrar que Jesus Cristo, ele é o servo de Deus. O Evangelho de Mateus é diferente. O Evangelho de Mateus, ele era judeu e ele escreve para os judeus. E o propósito de Mateus a escrever o seu evangelho é provar para a mentalidade judaica, para a mente judaica, que Jesus Cristo é o Messias, é o prometido. E você vai encontrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o tema Jesus Cristo sendo apresentado como rei, não somente como rei de Israel, mas agora como rei de todas as nações. Por isso que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Primeiro capítulo de Mateus, capítulo 1, está lá a genealogia de Jesus, para mostrar que Jesus Cristo, ele é filho de Abraão e que ele é filho de Davi. Toda a perspectiva do Evangelho de Mateus, nos seus 28 capítulos, é mostrar que Jesus Cristo, ele veio para ser rei de todas as nações. É por isso que Mateus coloca na adoração de Jesus a adoração dos magos que vieram do Oriente. É por isso que o Evangelho de Mateus termina com a grande comissão: ide fazer discípulos de todas as nações. O Evangelho de Lucas é diferente de Marcos, que escreve aos romanos, de Mateus, que escreve aos judeus. Lucas vai escrever justamente para a mentalidade grega, para os gregos. Lucas, ele é um nome que aparece apenas em 3 referências no Novo Testamento. Ele é um gentio, e ele escreve justamente para os gentios. E qual é a mensagem que Lucas vai trazer através das páginas do seu evangelho? É que Jesus Cristo veio para ser o Salvador de todos os homens, de pessoas de todas as
nações. A salvação é para todos. É a mensagem de Lucas. E aí nós vamos estudar esse evangelho. O evangelho de João é diferente. O evangelho de João foi escrito no final do primeiro século. E o propósito de João, e ele escreve agora para todas as mentalidades, é provar que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus. Por isso que o evangelho de João começa dizendo o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então todo o projeto de João é provar a divindade de Jesus. Ele vai selecionar 7 milagres. Desses 7 milagres, ele vai mostrar a divindade de Jesus. Nós vamos começar o evangelho de Lucas. Eu quero convidar você para a gente ir nessa peregrinação. Vamos gastar aqui alguns domingos estudando o evangelho de Lucas. Tá bom? Tá ótimo? Então me ajuda aí, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é ler o evangelho de Lucas. Tá certo? Tem que ler o evangelho. Tem que ler a Bíblia, irmão. Então você tem a semana toda aí para você ler o evangelho. Quantos capítulos tem o evangelho de Lucas? 24. 24. Mateus tem 28. Mas o texto de Lucas é maior do que o texto de Mateus. O evangelho de Lucas é o maior livro do Novo Testamento. E se juntar o livro de Atos dos Apóstolos, que foi também escrito por Lucas, então Lucas se destaca como um grande escritor usado por Deus no Novo Testamento. Tá bom? Vamos lá. Vocês entenderam ou não? Então nós vamos trabalhar Lucas. Lucas. Vamos juntos? O que é que diz aí? No prefácio. Visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste o quê? Instruído. Então nós vamos examinar esse parágrafo aqui hoje. Mas antes, eu quero dar as informações básicas do livro de Lucas. O livro de Lucas foi escrito por Lucas. Tá certo? Quem foi Lucas? Ele é citado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Vamos lá para Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Se você quiser anotar aí. Colossenses 4, 14. Filemon, versículo 24. E 2 Timóteo 4, 11. Vamos lá para 2 Timóteo 4, 11, por favor. 2 Timóteo 4, 11. Paulo está preso em Roma, escrevendo a sua última carta. E no versículo 11 ele diz, somente Lucas está o quê? Comigo. Somente Lucas. Essa é a 3ª vez que aparece o nome Lucas no Novo Testamento. Mas ele não é um personagem fictício, pelo contrário. Lucas, ele era grego, provavelmente se converteu na igreja de Antioquia da Síria. Lucas passou a fazer parte da equipe missionária de Paulo a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A partir da 2ª viagem missionária. Lucas é um personagem que aparece aqui como aquele que estava com Paulo no momento da sua morte. Provavelmente, Lucas também como cristão morreu aí. Lucas era médico e as informações que nós temos acerca da sua pessoa é que ele fecha o seu consultório médico e passa a ser um missionário, passa a ser um historiador de missões.
Ele vai ser alguém que vai acompanhar Paulo durante o seu ministério. Esse livro de Lucas, esse Evangelho de Lucas, ele foi escrito entre os anos 61 e 63. Não existe uma data acertada. Os comentaristas aí usam várias fontes, mas para a gente não ficar viajando na maionese, no período entre 61 a 63, esse evangelho foi escrito. Qual é o objetivo principal do evangelho? O objetivo principal de Lucas é que Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer e para ser o salvador de pessoas pecadoras de todas as nações. Ou seja, Lucas está dizendo que Jesus Cristo não veio somente para os judeus, mas ele veio para morrer pelos pecadores. Pecadores estes que estão espalhados em todas as tribos, línguas e nações. Qual é o versículo-chave de Lucas? Por favor, Evangelho de Lucas. Versículo-chave para você entender. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Grifa aí. Esse versículo resume a mensagem do Evangelho de Lucas. Lucas 19, versículo 10. O que diz aí? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja que Jesus Cristo, ele foi o quê? Enviado. Ele veio com um projeto, com um propósito. Buscar e salvar o que se havia perdido. O homem pecador. Mas veja bem, lá em Lucas capítulo 24, você vai grifar isso também. Lucas capítulo 24. Porque esses dois versículos completam esse versículo 19 e 10. Lucas capítulo 24, versos 46 e 47. Vamos ler juntos? Lucas 24, 46 e 47. Vamos lá? O que diz? E ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de... Então veja bem, assim está escrito que é o Cristo. Ele não usa a palavra Jesus. Por que a palavra Cristo? Porque a palavra Cristo significa o ungido. A palavra Cristo é a palavra no grego que identifica o Messias, o ungido de Deus. Isaías capítulo 61, eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Então Cristo é o ungido de Deus. Ele veio para realizar a obra da salvação e para que depois que ele realizasse essa obra da salvação, essa mensagem fosse empregada a todas as nações, para que as pessoas de todas as nações se arrependessem e crescem em Jesus Cristo. Tá bom? Então o Evangelho de Lucas é bom para você dar para incrédulo, tá? Você diz assim: olha, tem uma mensagem para você aqui. Você não é judeu, você não é romano, você é gentil como eu. Então, leia o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Agora, coisa importante para a gente entender. Qual é o capítulo-chave de Lucas? Aí os comentaristas debatem para lá, para cá, para cá. Mas o capítulo-chave de Lucas é o capítulo 15. Capítulo 15, vamos lá para... O que é que tem no capítulo 15 de Lucas? Jesus recebe pecadores. Pense em alguém que gosta de pecador. É Jesus. Por isso que os fariseus não gostavam de Jesus. Porque Jesus gostava de pecador. E diz aí, no capítulo 15, diz assim, vamos ler juntos isso aí? Aproximavam-se de Jesus, todos, não eram alguns não,
tudo que não prestava. Todos os publicanos e pecadores para os juízes. Quando fala pecadores aqui, é pecador mesmo. Não é pecadorzinho, não. É pecadorzinho safado. Prostituto, tudo que não prestava. Gostava em Jesus. Por isso você está aqui hoje, com essa cara de santo, mas você não vale nada. Se você não se reconhecer pecador, você não pode crer em Cristo. Você não pode receber a salvação dele. Porque ele diz, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam o quê? Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus vai contar 3 parábolas. Primeira palavra da ovelha perdida. Segunda palavra da dracma perdida. Terceira palavra do filho pródigo. O que essas 3 parábolas nos ensinam? É Jesus indo atrás do pecador. E vai nos ensinar uma coisa importante. Muito importante. É que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, se você é pecador como eu, palmeirense, você tem que gostar de Lucas. Jesus, além de gostar de pecador, gostava de vinho tinto. Era o defeito que ele tinha. Calma, minha irmã. Tá certo? Tá aí. Lucas vai mostrar esse lado de Jesus maravilhoso. E qual é a natureza literária de Lucas? E aqui eu quero gastar um tempinho com você. Porque Lucas, ele faz um prefácio aqui. Lucas, eu acho que ele era o único dos 4 evangelistas, ele era o único que tinha formação intelectual. Mateus não tinha formação. Mateus, ele era o quê? Publicano. Funcionário público. João Marcos, você sabe, não tinha formação nenhuma. João, nem se viu. João era o quê? Pescador. Não tinha formação. Lucas, ele era o quê? Médico. Para ser médico tinha que ter passado na universidade. Então Lucas, ele é um sujeito que conhecia. Uma boa formação. Esse prefácio desse aqui, no grego, na língua grega, é uma linguagem escorreita. É uma linguagem, assim, de alto nível. E ele vai colocar aqui para a gente algumas informações. Ele está dizendo, por que eu escrevi o Evangelho? Por que eu escrevi esse Evangelho? Tá certo? Eu queria que você me acompanhasse. Ele começa o texto com esse prefácio, com um prólogo. E aqui, se você for para a língua grega, é uma única sentença, período composto. Escrita no grego clássico. Porque o Novo Testamento foi escrito do grego o quê? Koiné, o grego popular. Lucas aqui, ele usa a sua formação intelectual para prefaciar o seu livro. Veja, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós o que se realizaram. Primeira coisa que ele vai nos ensinar aqui é a natureza literária do Evangelho. Ele vai usar a palavra narração. Narração. Ele vai apresentar uma narração coordenada dos fatos. Porque o Evangelho, meus amados irmãos, não é história da carochinha. O Evangelho se fundamenta em fatos. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo nasceu segundo as Escrituras, Jesus viveu segundo as Escrituras, Jesus foi morto segundo as Escrituras, Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, Jesus foi assunto aos céus e Jesus Cristo vai voltar segundo as Escrituras. Então a nossa fé não se fundamenta
em histórias humanas, carochinha, história, mas em fatos. Fatos. Então agora, no ano de 2033, nós vamos comemorar 2000 anos que Jesus Cristo veio a este mundo. E a história está dividida como? Antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um fato. Vocês estão entendendo ou não? Lucas propõe narrar o ministério de Jesus numa ordem cronológica e factual. É um livro bem escrito. Tais fatos se realizaram. Ele usa uma expressão aqui. Tais fatos que entre nós o que se realizaram. Essa palavra realizaram no grego. No grego. A palavra plerophorel significa exibição de provas concretas de fatos que aconteceram entre nós, ou seja, na sua época. Vocês estão entendendo ou não? Então Lucas está gastando aqui a sua saliva e tentando apelar para o seu raciocínio, para o seu entendimento. Porque ele vai escrever para quem? Para os gregos. E os gregos eram o que? Os intelectuais. Por que se falava grego em todo o Império Romano? Porque quem ditava a cultura, quem era? Os gregos. Está entendendo ou não? Sei não. Eu estou fazendo um esforço para aparentar intelectual, mas você não está ajudando. J.C. Ryle diz assim: o evangelho, no princípio, era muito mais simples do que o proclamado por muitos hoje. Consistia simplesmente na história de Jesus e nada mais do que além disso. Lembra quando Pedro pegou o sermão lá em Pentecostes? O primeiro sermão de Pedro? Ele pregou sobre Jesus. Ele fala como Jesus nasceu, como Jesus viveu, como Jesus morreu, como Jesus ressuscitou, como Jesus Cristo foi assunto aos céus e como aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo, foi um ato do Cristo o quê? Glorificado. Então, a nossa fé se fundamenta em fatos. E Cristo é o centro desses fatos. Mas vamos lá. Segundo lugar, Lucas ele vai, além de falar da natureza da obra, ele vai falar das fontes. Fontes. Quais foram as fontes usadas por Lucas para escrever o seu evangelho? Lê comigo o versículo 2. O que é que diz? Conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles o quê? Testemunhas oculares e ministros o quê? Da palavra. Então Lucas foi fazer um trabalho de repórter, de historiador, investigativo. E ele vai dizer que testemunhas oculares e ministros da palavra são as fontes primárias. Pessoas que presenciaram os fatos e que se tornaram pregadores daqueles fatos. Sem dúvida, os apóstolos. Porque alguém só podia ser apóstolo, e foi apóstolo, porque foi o quê? Testemunha do ministério e da ressurreição de... Por isso que esses apóstolos que existem hoje são tudo falsos. Apóstolo Valdomiro, falso apóstolo. Augusto Nicodemo, falso apóstolo. Apóstolo bom é apóstolo que já morreu. Porque para ser apóstolo tem que ter sido o quê? Testemunha o quê? Ocular. É tão interessante que o método que ele vai usar aqui de pesquisa, vê para mim aí, por favor. Versículo 3. Então nós temos o quê? A natureza da obra,
nós temos as fontes da obra, e agora nós estamos o quê? O método de pesquisa. Qual foi o método de pesquisa que ele usou aqui? O doutor cientista aí, qualquer coisa você corrige aí, dá uma força, porque isso é do dia a dia de vocês lá, né? Método de pesquisa. Versículo 3, o que ele diz? Acurada investigação de tudo desde a sua o quê? Origem. Acurada investigação de tudo desde as suas fontes originais. Em outras palavras, há dois aspectos envolvidos aqui. Humano, a investigação criteriosa e cuidadosa, e o divino, desde as suas o quê? Origem. A palavra origem aqui, anotei, significa origem celestial, ou algo que vem de Deus. Lucas fez uma pesquisa pessoal, mas o que ele escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? Sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular o quê? O que mais? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... Existe um princípio da inspiração da Escritura, chama inspiração plenária o quê? Verbal. Deus respeitou Lucas, a sua pesquisa investigativa, mas ele foi movido pelo Espírito Santo. A palavra movido vem da linguagem náutica. Ele recebeu a influência. E Deus inspirou não somente as palavras, mas as ideias. Porque não existe palavra sem ideia, tem? Deus diz assim, os meus pensamentos não são os quê? Os vossos pensamentos. E ele diz assim, assim será toda palavra que sair da minha, não voltará para mim vazia, mas fará tudo que me apraz. Então quem pensa, fala. Então a Bíblia, o Evangelho de Lucas, não são os pensamentos de Lucas. Ele fez a pesquisa, mas os pensamentos aqui e as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Vocês entenderam ou não? Então veja bem, a natureza da obra, narração coordenada dos fatos. As fontes da obra, testemunhas oculares e ministros da palavra. Terceiro, método de pesquisa. Existe o método humano e a influência o quê? Divina. Lucas fez uma pesquisa pessoal, mas o que ele escreveu foi o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Então o que ele escreveu não são palavras de homens, mas palavras de Deus. Quarto lugar, forma de apresentação. Ele diz assim, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por o quê? Escrito. Ele podia fazer um vídeo ou não? Um documentário, um vídeo? Podia ou não? Não podia, porque na época não tinha. Certo? Mas ele traz essa pesquisa por escrito. Por quê por escrito? Porque esse foi o método escolhido por Deus. Porque quando você usa a tradição oral, ela muda. Se eu contar um fuxico aqui para o Benjamin, e o Benjamin contar para ele, quando chegar lá em cima, não é mais o fuxico que eu contei. Já está tudo o quê? Deturpado. Mas o que está escrito está o quê? Escrito, não pode mudar. Por isso que a revelação é o quê? Escrita. Por que a Bíblia nos foi dada escrita? Justamente para que ninguém possa o quê? Modificar. Está entendendo? Tá ou não?
Por isso que a Bíblia, tudo que outrora fora escrito. Deus disse para Moisés, escreve, Moisés. Escreve. Escreve. Quando Deus vai dar a lei para Moisés, ele escreve a lei. Escreve onde? Na pedra. Por que não foi no papel? Porque a palavra de Deus é eterna. E a pedra é uma metáfora de que a palavra de Deus jamais o quê? Passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Forma de apresentação, por escrito. O texto é a forma que Deus escolheu para revelar aos homens. A revelação escrita resume os pensamentos de Deus que foram verbalizados pelo Espírito Santo. O texto protege a mensagem das distorções comuns da comunicação o quê? Oral. Por quê? Nós, pastores, temos que estudar o grego e o hebraico para fazer a exegese. Estudar o texto o quê? No original. O que é o sermão? O sermão é a explicação do texto e a aplicação na sua vida o quê? Pessoal. Mas tudo tem que partir da Escritura. Prega o quê? A palavra. Prega a Escritura. E a Escritura está fechada já. Não tem mais adendo. Quem são os destinatários da obra? Aí a confusão começa. Escrito para dar-te, versículo 3, para dar-te por escrito, excelentíssimo o quê? Teófilo. Teo significa Deus, filos, amigo. Teófilo significa o quê? Amigo de Deus. Então você pode botar no seu cachorro, no qualquer que você quiser, no cão, no que você quiser, põe Teófilo. Que agora estão botando nome de gente em cachorro. E gente está sendo chamada de Totó. Ô Totó. É. Nós estamos na inversão de valores, né? Eu vi a mulher chamar, ô meu pet. Falei, meu pet? Mas tá na moda. Quem é esse Teófilo? Não sei. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é a continuação da obra de Lucas. Lucas escreveu Atos, capítulo 1, veja lá rapidamente. Vamos ler juntos? 1:1, o que é que diz? Escrevi o primeiro livro, ó, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado o quê? Às alturas. Então esse Teófilo é provavelmente uma figura, um cidadão, né, grego, e ele escreve, ou ele está usando aqui uma figura que não existe, apenas aí como é que usa na linguagem? Uma figura né? É Fernando Pessoa, quando ele não escrevia, ele usava 3 pseudônimos. Fernando Pessoa, poeta português, ele usava 3 pseudônimos. Então, Teófilo aqui significa alguém, uma pessoa. Agora, se me perguntar o RG dele, eu não sei, onde ele mora, quem é, não sei de nada. Aí pergunta para Augusto Nicodemos, que é mestre nessas coisas. Vamos lá. Qual é o objetivo da obra? Lê comigo o versículo 4. Bem forte. O que é que diz? Para que tenhas plena certeza das verdades que foste o quê? Então você foi instruído sobre algumas verdades. E agora eu estou escrevendo você para que você possa ter certeza do que aquilo que você aprendeu está fundamentado nas Escrituras Sagradas. E o que é que
Qual é o propósito de Lucas? Ele quer que Teófilo saiba que Jesus Cristo veio para salvar todo pecador, inclusive o que? Teófilo. Tá bom? Vamos lá. Como é que a gente esboça o livro de Lucas? Porque quando você vai trabalhar com gente assim da academia é difícil, porque os acadêmicos eles vivem no mundo deles. Usam umas palavras difíceis, sim, né? Por isso, quando o sujeito escreve uma tese de doutorado, por exemplo, para publicar a tese tem que passar por porque o cara viaja na maionese. Ele usa termos, né? Ele usa fontes, né? Por exemplo, quem trabalha na área de linguística tem que falar sobre Foucault. Derrida. Aí o povo, quem é esse Derrida? Tá igual quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ganhei um paletó Hermenegildo Zenga. Eu falei, quem é esse Hermenegildo? Porque Hermenegildo lá na Bahia era um dentista que tinha lá na minha cidade. Hermenegildo. O ignorante sofre, né? Então, é importante você entender aqui a linguagem que Lucas vai usar. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque eu li, observei, diferentemente dos outros livros, porque isso aqui é uma narrativa o quê? Coordenada de fatos. Eu falei, como é que essa narrativa está coordenada? Faz sentido para você? Como é que Lucas vai estruturar o texto? Ele vai estruturar os fatos. Aí eu queria chamar a sua atenção para a primeira parte, que significa o início ou a inauguração da narrativa dos fatos. Começa no capítulo 1 e vai até Lucas, capítulo 4, versículo 13. Lucas 1 até 4, 13. Então passa um risco aí na sua Bíblia. Isso aí é a primeira divisão do livro. O que ele vai falar aí, irmãos? O que ele vai falar nessa primeira parte? Ele vai justamente mostrar o início de Jesus. Como é que Jesus Cristo veio? E Lucas, ele se diferencia dos outros, o quê? Evangelhos. Dos outros evangelistas. Porque ele vai escrever mais informações sobre Jesus do que os outros. Então ele começa, no capítulo 1, ele vai começar falando sobre 2 anúncios de nascimento e 2 nascimentos. Quais são os 2 anúncios de nascimento? Primeiro de João Batista. Depois ele vai registrar o anúncio do nascimento de Jesus, porque primeiro vem João Batista, depois vem Jesus. Vocês entenderam? Depois, no capítulo 2, ele vai narrar o nascimento de Jesus. E como ele está narrando fatos, ele diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. E aí você vai descobrir que Lucas vai dar detalhes que nenhum outro evangelista vai dar. Vocês estão entendendo ou não? Ele vai dar informações históricas. No capítulo 2 ele fala do nascimento de Jesus. No capítulo 21, no verso 21 do capítulo 2, ele fala da circuncisão de Jesus. Depois, verso 22 em diante, ele vai falar sobre a apresentação de Jesus. Depois, no final do capítulo 2, de 41 a 52, ele vai falar da adolescência de Jesus, quando Jesus foi ao templo. Nenhum evangelista fala isso, só Lucas faz isso. Vocês estão entendendo ou não? Capítulo 3.
começa o ministério de João Batista. A pregação de João Batista, o testemunho que João dá acerca de Jesus, o batismo de Jesus, a genealogia de Jesus. Veja que Lucas não coloca a genealogia no capítulo 1, mas vai colocar no capítulo o quê? 3, porque para a mente grega, genealogia não é coisa o quê? Importante. Para judeu, sim. Quem você é? De que tribo? Tá certo? Mas não perguntava nada. Veja que a genealogia de Jesus Cristo é diferente. Na genealogia de Mateus, começa de cima para baixo. Começa de Abraão até chegar em Jesus. Aqui é diferente. Começa de Jesus. Diz assim no versículo: olha, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli. Como é que termina? Versículo 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e Adão, filho o quê? De Deus. Veja que ele está querendo mostrar que Jesus procede de Deus, de Adão. Ele não está preocupado aqui em apresentar Jesus como um homem judeu. Vocês estão entendendo ou não? Veja, vou explicar de novo. Mateus capítulo 1. Mateus 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Não diz filho de Adão, nem filho de Deus. Porque a mentalidade de Mateus é apresentar Jesus como um descendente o quê? Judaico. Está entendendo ou não? Aí, voltamos para Lucas. Lucas, capítulo 4, a tentação de Jesus. E aí, a partir do capítulo 14, começa então o ministério público de Jesus. Então, veja bem, como é que os fatos estão ordenados. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 13, nós temos o início de Jesus. Os 30 primeiros anos, até ele começar o seu ministério. A partir do capítulo 14, versículo 14, do capítulo 4, Jesus então vai se mudar de... Jesus nasceu onde? Em Belém. Jesus morou os seus primeiros anos em Nazaré. Mas quando ele começou o seu ministério, ele mudou-se para onde? Para Galiléia. Foi morar na cidade de Cafarnaum. Foi morar na Galiléia. Galiléia dos gentios. A base do seu ministério. Então, a partir do capítulo de 4:14, começa a segunda parte da narrativa. Então, se de 1 até 4:13 você tem um início à inauguração, do capítulo 4:14 até 19:27, vamos lá para 19:27. Lucas 19:27. Lucas 19:27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse, sobre eles trazei-os aqui e executai-os na minha o quê? Presença. Então ele termina a segunda parte do seu ministério contando uma parábola. Depois não vamos entrar nesse negócio de parábola. Lucas tem algumas parábolas diferentes. Então, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele está exercendo o seu ministério. Aí você vai acompanhar o ministério de Jesus na Galiléia, e você vai encontrar o ministério de Jesus peregrinando da Galiléia até chegar à última semana do seu ministério em Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele termina o seu ministério público e agora ele vai consumar o seu ministério. Então, tem o início do ministério,
tem a continuação do ministério, e a última parte é o quê? A consumação do seu ministério. E isso está de uma forma ordenada, em forma de narrativa. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando você lê, você vai então seguindo essas pisadas. Então, a partir, põe aí na sua Bíblia, 19 e 28. Começa a consumação. A consumação do seu ministério. Quantos anos foram esse ministério? 3 anos. Por quê? Você diz que são 3 anos. Versículo 23 do capítulo 4. Do capítulo 3. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, em 2030, nós vamos comemorar 2000 anos que Jesus começou o seu ministério. 2033, quando Jesus Cristo o quê? Encerra o seu. Então, o que nós vamos fazer desses 3 anos, de 2030 a 2033? Ganhar alma para Jesus. Tá certo? Porque aí a gente consome, faz a consumação logo, porque aí Jesus já volta em 2033. Tá bom para você ou não? Aí a gente não vai ficar brigando aí sobre aborto, não sei o quê, resolve tudo de vez. 2033, 2000 anos da consumação do ministério de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou está muito chata a aula? Se tiver, eu arrumo outro professor. Eu não tenho problema de autoestima, não. 2033. Entenderam até agora? Então vamos lá. Vamos começar então. Nós temos aí mais 10 minutos. Depois de fazer esse prefácio, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Veja. Lucas vai dar então a narrativa do anúncio do nascimento de João Batista. Depois do anúncio do nascimento de Jesus, tá certo? Então diz assim: nos dias de Herodes o Grande, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado o quê? Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava o quê? Isabel. Ambos, marido e mulher, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles o quê? Avançados em dias. Eu gosto demais desse prefácio aqui. O nome Zacarias significa Deus se lembrou. Casado com Isabel, Isabel se chamava Deus é meu juramento. Esse casal foi escolhido por Deus para serem pais de João Batista. E João Batista significa Deus é cheio de graça. Nos versos 5 a 7, nós temos 3 informações importantes. Pertenciam à linhagem o quê? Sacerdotal. Linhagem o quê? Quem era Zacarias? Um sacerdote. Ele trabalhava no turno de Abias. E suas mulheres, a sua mulher era das filhas de Arão. Então era uma família de levitas. Coisa importante que eu acho aqui também é que eles tinham uma vida espiritual o quê? Irrepreensível. Porque veja bem, irmãos, o pessoal precisa aprender isso. Se você olhar para como estava a religião na época de Jesus, a religião estava boa ou estava ruim? Hein? Na época de Jesus, estava boa ou estava ruim? Estava péssima.
A briga toda do ministério de Jesus foi contra quem? Contra os presbiterianos lá, dos sacerdotes e os escribas e os fariseus. Mas o fato de ter coisa errada na igreja não significa que não tenha gente o quê? Crente. E Jesus podia dizer assim, Jesus podia dizer, como tem uns crentes aqui hoje, eu sou desigrejado, não vou para a igreja. Jesus fez isso? Não. Jesus participou de todas as festas. Jesus era festeiro. Jesus não perdia uma festa. O evangelho de João é o evangelho das festas. Jesus ia para tudo quanto era festa. Jesus ia ensinar no templo. Ia ou não ia? Ia para o templo. Então esse negócio de dizer, não vou para a igreja, porque a igreja está perdida. Meu filho, tem gente crente na igreja. Deus preserva os 4.000 que não se dobraram. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Tinha crente lá, tinha gente trabalhando, cumprindo as suas obrigações, cuidando do culto, da adoração a Deus. Gente irrepreensível. Quer ver outra aí? Agora vamos ver que tinha uma mulher lá, fazia parte do ministério do Uno, da igreja de Jerusalém. Veja lá em Lucas capítulo 2, verso 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de... Tinha gente esperando Jesus ou não tinha? Tinha. Tem gente esperando a segunda vinda de Jesus hoje? Tem. Tem muita gente crente na igreja, gente boa, gente fiel, gente que leva Deus a sério, gente que faz a obra de Deus com a motivação certa, trabalhando na obra de Deus. Então para de ficar olhando para os defeitos da igreja e olha para aquelas pessoas que estão servindo a Deus com integridade. Amém? E não vá usar esse argumento para Jesus. Não estou indo para a igreja porque a igreja está cheia de hipócrita. Dá vontade de matar um cara desse. Mas vamos ver no texto, eu quero terminar aqui, só para a gente dar uma introdução. Eu acho isso aqui maravilhoso. Os sacerdotes eram um casal idoso que não tinha filho. Essa é a terceira informação. Primeiro, pertencia à linhagem sacerdotal, tinha uma vida espiritual irrepreensível. Era um casal idoso que não tinha o quê? Filhos, porque Isabel era o quê? Estéril. Os sacerdotes eram divididos em 24 turnos e cada sacerdote se via no templo 2 semanas por ano. Zacarias cumpriu o seu turno de serviço quando foi escolhido para oferecer incenso no santuário. Veja os versos 8 e 9 lá. Versos 8 e 9. Ele foi escolhido. Então, veja lá. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Veja que coisa, por sorte. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o quê? O incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar, o quê? Do incenso. Então, irmão, não deixe de vir para a igreja, porque que o anjo vai aparecer para você. Ele estava cumprindo a sua obrigação. Foi coincidência ou não? Não, porque na vida do crente não tem coincidência. É Jesuscidência, como diz os malucos. Naquele momento que ele estava servindo a Deus, o anjo o quê? Aparece. E traz uma mensagem para ele. Qual é a mensagem? Hein, gente? Qual é a mensagem? Qual foi a mensagem, irmãos?
Qual foi a mensagem, irmãos? Hein? As tuas... Versículo 13. Porém o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Que coisa maravilhosa. Passaram anos orando. Um dia, a oração foi o quê? Respondida. Foi respondida quando ele estava na balada? Fumando um cannabis. Ele estava queimando incenso, mas onde? No templo. Aí o anjo aparece. Louvado seja Deus por isso. Porque quando a gente vem para a igreja para adorar, para buscar o Senhor, Deus se revela a nós pela sua palavra. Amém? O resto fica para a semana que vem. Você vai ler o livro de Lucas, tá? Porque nós temos que combater o analfabetismo bíblico. Pastor Hernando que gosta de usar essa expressão. Analfabetismo bíblico. Então para de ouvir vídeo, ver vídeo, ouvir. Tem crente hoje que só vive disso. John Piper, não sei quem. Fica ouvindo. Vai ler a Bíblia, meu. Estudar a Bíblia. Vamos ficar de pé? Leia a Bíblia essa semana. Leia a Bíblia e faça oração.